Saudamos a todos com a paz do Senhor. Nós iremos começar mais um estudo da lição, essa lição de número 8. Essa aula será ministrada no dia 25 de novembro de 2012, na Escola Bíblica Dominical. Lição de número 8, 25 de novembro de 2012. Essa lição traz como tema o apóstolo Paulo e o Espírito Santo. O texto áureo da lição nos fala: o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 6. A verdade aplicada nos diz: Paulo, como ministro de Cristo, deseja que seus leitores entendam a nova dispensação do Espírito que chega até os nossos dias. Introdução. Professor ou professora, nessa lição você terá a oportunidade de falar sobre um assunto que muitos não entendem, que é a obra do Espírito Santo na nova aliança. Se tratava de uma nova dispensação divina. Dispensação é um período de tempo em que o homem recebe a revelação da vontade divina e é provado com respeito à sua obediência. Temos pelo menos 7 dispensações nas Escrituras. São elas: a inocência, a consciência, o governo humano, o patriarcal, a lei, a graça e o milênio. Tópico número 1. Antiga e Nova Aliança. Antiga e Nova Aliança. Você pode acrescentar esse comentário: a antiga aliança foi feita com Moisés no Monte Horebe, pela lei dada por Deus, e a nova aliança foi feita com Cristo na cruz, pela aplicação da misericórdia, a qual chamamos de graça, atuando no interior dos crentes. Acrescente que o Espírito Santo está derramado no mundo e, além do interior dos crentes, ele também atua nos ímpios, que dão ouvido à palavra de Deus, convencendo-os do pecado, da justiça e do juízo, conforme João 16, verso 8. 1.1 O Espírito como escritor, 2 Coríntios 3, versos de 2 a 6. Carta de Cristo, lida por todos os homens. Essa carta leva o conteúdo da mensagem do Evangelho e é endereçada a todas as pessoas da terra. Os crentes são as cartas e ela se lê assim. O descrente fica observando a vida do servo de Deus nas suas atitudes, gestos, linguajar, comportamento, assuntos, postura e outros aspectos. Coração de pedra. Essa realidade anterior dos corações tem relação com a antiga aliança, que foi a lei escrita em pedras, e a atual é escrita nos corações de carne. Sedução da adoração pagã. Na cidade de Corinto existiam cultos aos deuses pagãos que incluíam rituais de orgias. 1.2 O Espírito como ministro. 2 Coríntios 3, verso 8. Com o tempo, ela desvaneceu. É dizer que foi se apagando, pois o brilho foi absorvido pela face de Moisés. Porém, a glória emitida pela presença de Deus era muito forte, e por isso o povo temia olhar para ele. Com o Espírito Santo, a glória não é retida, ela flui do interior da pessoa,
pois o Espírito está dentro do ser humano, e a sua glória é transmitida aos outros sem um brilho ofuscante, pois está na medida certa para que o ser humano possa suportar. 1.3 Transformados pelo Espírito, 2 Coríntios 3, versos 12 a 18. Mas, transitório, percebia seu desvanecer, escondendo assim o rosto. No texto do Antigo Testamento, em Êxodo 34, de 30 a 35, vemos que Moisés colocava o véu para falar com o povo. Naquela passagem, não afirma porque Moisés fazia isso. Somente Paulo faz essa afirmação explicando que ele usava o véu para que o povo não visse se desvanecer. Trazendo para os nossos dias, não podemos fazer como Moisés, escondendo dos outros aquilo que está se apagando em nós, mas devemos estar com o rosto descoberto, como alguém que não tem do que se envergonhar, e cheio do Espírito Santo, para que seu brilho não se desvanece em nossa face. Tópico número 2. Andando na carne ou no Espírito. Ousadamente se inclui no rol. Ele foi ousado ao se colocar como carente do sobrenatural de Deus, porque corria o risco de trazer descrédito para a sua pregação. Atualmente, encontramos ministros do Evangelho que são vencidos por esse medo e jamais assumem suas necessidades em público. Alguns se apresentam como super-homens espirituais, criando uma imagem falsa por cima das pessoas frágeis que são. 2.1 A lei libertadora do Espírito. Romanos 7, 25, Romanos 8, 2. Livre do poder do pecado. Não é liberdade para se fazer o que se quiser, mas essa é a liberdade que o sangue de Cristo nos dá. A liberdade de poder e ter forças para dizer não aos nossos desejos pessoais. Infelizmente, alguns crentes ainda estão sob o poder do pecado, não porque o sangue de Cristo não possa libertá-los, mas porque eles fecham as portas de algumas áreas de suas vidas para que o Senhor Jesus seja o Senhor sobre eles totalmente. A nova posição em espírito. Filhos de Deus. Romanos 8, 12 a 17. Abba, Pai. Essa expressão é de origem aramaica e significa Pai ou meu Pai. Jesus se referia a Deus dessa forma, sempre chamando Deus de Abba, indicando uma filiação legítima. E essa foi a denúncia contra ele, que é aceita pelo Sinédrio, pois ao se declarar filho de Deus, ele estaria se fazendo igual a Deus. O Espírito Santo nos proporciona esse íntimo relacionamento com Deus. Muitos descrentes que não queriam aceitar a Cristo tentam se justificar dizendo que também é filho de Deus, mas a Bíblia fala que para ser filho de Deus é somente pela aceitação do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, conforme João 1 e 12, e também pela comunhão do Espírito Santo, como se vê nessa lição. Ministérios do Espírito para hoje. Esperança e intercessão. Romanos 8, 23 a 27. Os problemas e angústias continuarão. É um engano acreditar e ensinar que ao aceitarmos a Jesus como Salvador, todos os nossos problemas serão resolvidos e que acharemos solução para tudo. Por conta disso, alguns irmãos ficam frustrados ao descobrirem que o Evangelho não é aquilo que eles esperavam, pois foi-lhes apresentado
uma mentira. Guerreando através do espírito. Zona neutra. No combate por território, existe uma região de litígio também chamada de terra de ninguém. E existem regiões chamadas zonas neutras, por pertencerem a governos que não estão envolvidos no conflito. No caso da guerra entre as forças espirituais do bem contra o mal, não existem governos neutros, como alguns filmes seculares e algumas religiões apresentam. Só existem as forças de Deus contra as forças do inferno e ponto final. Não entristeçais o Espírito. Efésios 4:30. Não deis lugar ao diabo, mas não entristeçais o Espírito. O texto mostra haver uma relação entre dar lugar ao diabo e entristecer o Espírito. Poderíamos pensar que qualquer pecado entristece o Espírito. Porém, esse versículo nos mostra que o entristecimento do Espírito Santo vem pela ação de dar lugar ao diabo. Isso porque dar lugar ao diabo é ser usado por Satanás, manifestando as ações próprias dele, como a mentira, a soberba, a altivez e outras. Alguns pecados do homem é devido à sua natureza carnal, que embora separe o homem de Deus, não necessariamente entristece o espírito. Davi teve tantas mulheres quantas desejou, e isso não entristeceu a Deus, mas quando ele desejou a mulher do seu amigo, isso se caracterizou como uma ação própria do diabo, pois esse havia desejado o trono de Deus. Vida sem vigilância. Não ter vigilância pode colocar a perder tudo que tem um crente, tudo que ele constrói na obra de Deus. Não adianta conhecer a Bíblia, nem ter cargos e nem orar. Se não houver vigilância, Satanás o derrubará facilmente. Ante a embriaguez, enchei-vos do Espírito. É o 3.2. Efésios 5:18. O mundo parece estar embriagado pelo pecado. As pessoas estão envoltas nos entretendimentos da modernidade, de maneira que estão sendo dominadas pelo ego, pela sensualidade, pela luxúria e outros males, e se afastando cada vez mais de Deus. A proposta para combater contra isso é se encher do Espírito de Deus. Convide os seus alunos a orarem mais, conversarem mais com o Espírito Santo e buscarem o seu batismo. 3.3 Guerreando no Espírito. Espada e oração. Efésios 6:17 e 18. Fantoches de Satanás. São guiados pelo diabo. Estão errados em se permitir a isso, mas devemos lutar contra o inimigo de nossas almas. Atualmente, existem muitos louvores que dizem que os nossos inimigos estão dentro da igreja e que são os nossos irmãos em Cristo. Lembre aos alunos que a espada do Espírito é a palavra de Deus e ela deve ser usada contra Satanás, isso é, para denunciar as suas artimanhas e ciladas. Não deve ser usada contra os próprios irmãos em Cristo. Conclusão: inserção no reino de Deus. O Espírito vai guiando nossos passos no caminho, mostrando onde devemos corrigir, mostrando o que precisamos melhorar. Por isso, é melhor estarmos sempre junto dele. Recomende aos alunos a serem cheios do Espírito, pois, estando cheios dele, não serão cheios do mundo. Recomende que você faça também, você responda todas as perguntas da lição. Boa aula.